Nós est- Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 8, curso preparatório CPA. Hoje, na aula 8, nós vamos falar sobre bancos, caixas econômicas e cooperativas de crédito, tudo bem? E aqui nós vamos iniciar aqui com um desenho que eu preparei para vocês, falando aqui o seguinte, tá? A instituição, que está aqui no meio, ela faz a intermediação entre o investidor e o tomador, tudo bem? E a instituição, ela tem algumas opções, né, algumas formas de fazer captação desse investidor. Tá? E aí, quais são as formas? A instituição, fazendo essa intermediação, ele pode fazer a captação dos recursos desse investidor por meio de depósito à vista, ok? Depósito à vista. Então, na primeira opção, o banco pode fazer a captação por meio de depósito à vista, que é quando o cliente, né, do banco, da instituição, o investidor, ele faz um depósito ali para cair na conta corrente dele, tá? Esse, lembrando, não é uma opção de investimento, tá? Aqui é só quando o cliente toma, né, a decisão de fazer o depósito ali para o dinheiro cair na conta corrente, mas na conta corrente não vai render nada. O dinheiro só vai ficar lá na conta, né, guardado, tudo bem? E aí, a segunda opção é por meio de depósito a prazo. Por meio de depósito a prazo. Tudo bem? E aí, quais são as opções aqui, né? As formas que esse investidor pode fazer esse depósito a prazo. Ele pode fazer, por exemplo, citar aqui alguns exemplos. Ele pode fazer aqui por meio de depósito na poupança, por exemplo, que é uma opção de investimento, poupança. Ele pode fazer o depósito a prazo também, por exemplo, em CDB, ok? LCI, LCA, enfim. Ups, caiu aqui, tudo bem. Então, na segunda opção, o banco ele pode fazer a captação desse investidor por meio aqui de depósito à vista e depósito a prazo, ok? E aí, a instituição, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses recursos aqui que ele fez de captação, a instituição fez de captação do investidor. Ele vai pegar, a instituição vai pegar os recursos do investidor e vai emprestar aqui na outra ponta, que é para o tomador. Vai emprestar a grana aqui para o tomador. Ok? Nesse contexto todo aqui, pessoal, o investidor ele vai ser aqui então um passivo, ok? E o tomador ele vai ser um ativo. Tudo bem? Por quê? Porque nesse caso aqui, pessoal, o tomador, né, a instituição, nesse caso, ela tem uma grana a receber do tomador, ok? Então, ou seja, aqui a instituição ela tem uma dívida, né? Uma dívida, uma. Ele tem, na verdade, uma dívida não, perdão, ele tem uma grana, né, a receber, ok? Ou seja, o banco ele tem grana para receber numa data futura do tomador, o cara que tomou o dinheiro emprestado. Por quê? Porque esse cara ele tem que pagar o banco. Então, o banco ele fica com essa grana aqui a receber num prazo futuro, numa data futura, ok? E o investidor, no caso, nesse caso, né, é uma dívida a pagar. Aqui é uma dívida, né, a pagar, ok? A pagar quando ao banco? É uma dívida a pagar no prazo definido por eles, tá?
E aí, nesse caso, então, é uma dívida a pagar a prazo, né? E aí pode ser um prazo de um dia, um prazo de um mês, um ano, enfim. Tem várias, né? Enfim. E então, nesse caso aqui, tá? A instituição, ela vai basicamente, né, fazer então a intermediação, né, conectando o investidor com o tomador, ok? E ele faz a captação de recursos do investidor por meio aqui de duas opções, né, que são por meio aqui de duas maneiras, né, que são o depósito, por meio do depósito à vista, que é quando o cliente deposita a grana na conta corrente, por meio de depósito a prazo. Tem algumas opções aqui, né, que o investidor ele pode, né, fazer o depósito a prazo na poupança, CDB, LCI, tem LCA também, enfim, tá? Então é mais ou menos assim. E aí, lembrando, então, o tomador é um ativo, porque é grana a receber que a instituição tem, e o investidor ele é um passivo, que é uma dívida a pagar a prazo, a pagar numa data futura. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Banco comercial. O banco comercial ele vai captar por depósito à vista e a prazo, ok? É a base do sistema financeiro, tudo bem? Crédito para pessoa física e pessoa jurídica, empréstimos e serviços bancários, ok? E é onde a grana entra e sai, ou seja, capta e empresta, tudo bem? Ele faz a captação por meio do investidor, através daquele último exemplo que eu passei para vocês, e empresta lá na outra ponta, nesse caso para o tomador, ok? Econômica, tudo bem? Então, caixa econômica, ela vai, ela capta, né, por depósito à vista e a prazo. É um banco, entre aspas aqui, público, mas, na verdade, né, ela é uma caixa econômica. É uma caixa econômica federal. Não é, não é, tipo, como é que eu posso dizer? É um banco público, entre aspas, tá? Porque ela faz trabalhos de bancos também, né? Como incluindo aqui, por exemplo, ela faz captação por meio de depósito à vista e a prazo, e por isso que está entre aspas aqui banco, né? Banco público. Mas, na verdade, é uma caixa econômica pertencente à União, ok? E diferente de outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Itaú, né, que são que tem ali parte, né, do seu capital aberto, ou seja, você pode se tornar sócio, eu posso me tornar sócio. Só que a Caixa Econômica ela é 100% do governo, tá? E, ou seja, não é possível, não tem como, né, investir na Caixa Econômica, porque diferente dos outros bancos, ela não é, né? Ela é uma Caixa Econômica pertencente aqui então à União, tá? E aí ela foca aqui então em crédito imobiliário, tudo bem? Operadora do FGTS, Bolsa Família e programas sociais, tá? Então Pé de Meia, né, que é um programa social, é pago, né, pela Caixa Econômica, ok? E também ela tem metas, né, de política pública. Por ser uma Caixa Econômica, né, pertencente à União, 100%, né, da União, então ela tem metas de política pública. Então percebe que o escopo, né, ela tem alguns mecanismos, algumas formas ali não mecanismos, né, mas na verdade ela tem propósitos distintos, né, em comparação aos bancos tradicionais, os bancos, por exemplo, Banco Santander, Itaú, Bradesco, né? E aí, por exemplo, o Banco do Brasil, qual que é o forte do Banco do Brasil? É o agro. Então, o Banco do Brasil ele é o garoto do agro. E a Caixa Econômica aqui, então, ela foca, né, em crédito imobiliário, né? Então, ela financia, né, o setor habitacional, fomenta, né, esse setor. O Banco do Brasil fomenta o agro, por exemplo, tá? E focado aqui então em crédito imobiliário, ela opera o FGTS, Bolsa Família, programas sociais, incluindo também lá o Pé de Meia, conforme já expliquei, como citei como exemplo, tá? E, e tem essas metas, né, de política pública, tá bom? E por fim,
é o braço social do sistema financeiro nacional. Tá bom? Então, mais ou menos assim, é basicamente isso, né? Não, perdão. Basicamente dessa forma que funciona, né? A Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Agora vamos para o próximo. Vamos falar de cooperativas de crédito, tá? Só vou apagar aqui rapidamente o quadro, vou fazer um corte aqui no vídeo para a gente agilizar esse processo. Tá chegando um tablet aí para mim, tá? Um tablet com caneta, né? Que dá para escrever na tela do tablet como se fosse um quadro mesmo digital. E aí eu vou começar a gravar como se fosse uma webcam. Vou ficar no cantinho da aula e o quadro todo ele vai ficar disponível ali junto com os slides que eu vou estar passando, né? Ok? Tudo isso aqui que eu estou escrevendo vai se transformar em slide por meio dessas videoaulas com o quadro digital. E aí eu vou escrever por meio do tablet, nesse quadro digital onde eu vou estar passando os slides. E aí às vezes eu vou passar um marca-texto ali e vou, né, escrever alguma coisa ali no slide ou no quadro em branco. E aí vai ficar muito mais eficiente, as aulas vão ficar mais rápido. A gente vai conseguir otimizar muito mais tempo, né? E vamos conseguir, no meu caso aqui, eu vou conseguir postar muito mais aulas por dia para a gente acelerar todo esse processo até a gente concluir, né? Todas essas videoaulas de curso preparatório CPA, eu vou fazer isso com muita vontade, com muita dedicação, não vou desistir e vou seguir com vocês todos os dias, beleza? Então vamos falar de cooperativas de crédito. Galerinha, falando aqui agora de cooperativas de crédito, tudo bem? Cooperativas de crédito, elas vão captar por depósito à vista, ok? E a prazo, tudo bem? Instituição financeira sem fins lucrativos, ok? E aí, abre parênteses aqui, né? Lucro é igual sobras. Então, quando tem lucro, a sobra ela é distribuída ali, né? Portanto, entre os cooperados, né? Nesse contexto, tá bom? Pertence aos cooperados, então, ou seja, é um banco dos próprios clientes. Então, se você se tornou cliente lá do Sicoob, você significa que você agora é dono de um pedaço do Sicoob, junto com outros vários milhares, milhões de clientes, né? Que são donos também ali, junto com você, tá? Então, é uma instituição financeira sem fins lucrativos. O lucro aqui se transforma em sobras, que é distribuído entre os donos, os cooperados. Pertence aos cooperados. Tem crédito para pessoa física e pessoa jurídica. Então, ela, ela faz, né, esse papel ela disponibiliza, né, tem crédito ali para pessoa física, pessoa jurídica, cartão de crédito, opções de empréstimo, etc. E aí tem aqui os empréstimos e serviços bancários, ok? E, volto a dizer de novo, é um banco dos próprios clientes, tá? Então, se você é cliente do Sicredi, você é dono de um pedaço do Sicredi. Então, é mais ou menos assim que funciona aqui, tá bom? E aí, para a gente encerrar essa aula de hoje, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho aqui, mostrando mais ou menos como é que é o desenho de uma cooperativa de crédito, para a gente encerrar essa aula, né? E a gente ir para a próxima aula. E a partir de sexta-feira, ou seja, a partir de amanhã, vou começar a gravar no mínimo 5 videoaulas para a gente acelerar esse curso preparatório CPA e para vocês se prepararem aí o quanto antes, né? E conseguirem aí, né? Se preparar, agendar a tua prova e fazer essa prova CPA, que vai ser uma prova de muito peso aí para o teu currículo, para você começar a tua carreira no banco, tá? E para a gente acelerar, né, todo esse processo e você conseguir conquistar essa certificação antes de encerrar esse primeiro semestre de 2026. Ok? Vamos juntos, tá? Galerinha, por fim, né, trouxe aqui um exemplo aqui, desenhei aqui como se fosse uma espécie aqui de, de camadas, né? Que o banco ele tem as suas camadas aqui, né? Vamos dizer assim, ok? E aí, então as cooperativas de crédito, como é que funciona aqui a sua estrutura? Então eu botei aqui mais ou menos como é que são as camadas, né? A estrutura, como é feito aqui nas cooperativas de crédito, ok?
E aí, nesse caso, então aqui, número 1, confederação é a matriz do sistema. Confederação é a matriz do sistema. É, tá certo. Confederação é a matriz do sistema. Então, galera, para a gente encerrar, nós vamos falar aqui então. Trouxe aqui um desenho, né, de cooperativas de crédito sobre a estrutura, né, como que é o esqueleto, que é a estrutura das cooperativas de crédito, tá? Então aqui, número 1, confederação. Número 1, confederação, perdão. É a matriz do sistema, ok? Padroniza nacionalmente. Tudo bem? E aí, número 2 aqui, coordena e fiscaliza as singulares. É a diretoria regional, ok? E aqui no 3, atende o cooperado, né? É a agência da cooperativa, tá? E aí, nessa agência aqui da cooperativa, veja bem, você vai encontrar cartão de crédito, Pix, vou colocar aqui, ó, cartão de crédito, Pix, ok? Também, acesso ao Banco Central, Sistema Financeiro Nacional, acesso ao Bacen e SFN, ok? Tudo bem? Tesouraria, tesouraria, e aí você tem acesso aos produtos, né, do banco. Tem aqui no caso o RDB, que é como se fosse o CDB da cooperativa, né? Aí tem LCI, LCA, são outros produtos, né, de investimentos. E aqui são opções, né, que o banco dá, que a cooperativa oferece para os clientes, para a cooperativa de crédito, nesse contexto, fazer captação de recursos desses investidores, que são os credores nesse caso. Beleza? Então a gente encerra mais uma aula, tudo bem, pessoal? Para você que ficou comigo até o final, eu te agradeço muito. Eu também estou contigo, não vou desistir, tá? Eu sei que é difícil para você aí, mas é difícil para mim também. Mesmo assim, eu estou aqui todos os dias lutando, persistindo, ok? Para a gente conseguir, com tudo isso, né, se preparar, ok? Você agendar a tua prova, fazer sua prova CPA e, com isso, ser aprovado e conquistar essa certificação de grande peso que vai te colocar no banco, ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.